Deus. Ora, muito bem, eu quero continuar a falar sobre esta série, as promessas do Evangelho. As promessas do Evangelho. E hoje vamos continuar a falar de descanso. Digam lá todos comigo, descanso. Quem é que gosta de descansar aqui? Eu não estou a incentivar a preguiça, mas ao descanso, que é muito importante. E hoje o subtítulo é assim: sem descanso não há sustentabilidade. Esta palavra sustentabilidade é uma palavra que se usa muito hoje nos documentários, nas notícias, a sustentabilidade económica, ambiental. Mas hoje nós vamos ver que tudo começa com Deus. E a semana passada vimos que é impossível alguém usufruir do bem do Evangelho sem fé. É impossível. Os antigos ouviram o Evangelho, mas o Evangelho não foi acompanhado com fé. E por esse motivo tiveram que viver pelas obras da lei. A grande diferença foi essa. Porquê é que a lei existiu no passado? Porque os antigos recusaram e foram desobedientes, foram como eu disse na semana passada, foram incrédulos, negligentes para com o Evangelho. E por esse motivo foi preciso o Moisés impor, digamos assim, a lei, porque a lei controlava o quê? A transgressão. A lei controla a transgressão das pessoas. Mas Deus sempre quis que as pessoas seguissem a Deus pela fé. Sempre foi esse o propósito de Deus. E nós vimos na semana passada que a fé sem a prática do Evangelho é morta. A fé sem praticarmos é morta. E que a incredulidade e a negligência são, digamos assim, os ingredientes, é o veneno que mata a fé. A incredulidade e a negligência é um veneno que mata a fé. Porquê? Porque se eu for incrédulo, não vou agir. E se eu for negligente para com aquilo que eu digo que eu creio, também não vou usufruir desse bem que é o Evangelho que está à disposição de todos nós. Posso ouvir um amém? Agora, hoje vamos então entrar nesta questão e por isso eu peço, ao ouvirmos hoje o que o Evangelho nos diz, que não sejamos incrédulos naquilo que vamos ouvir hoje e muito menos negligentes. Eu penso que a negligência ainda é pior que a incredulidade. Porque a incredulidade é assim, ou nós somos quentes ou somos frios. A negligência está no campo de sermos mornos. Nem é uma coisa, nem é outra. Porquê? Porque a negligência carrega a preguiça. Eu sei, mas não faço. Mas isto... não estou para isso. Não estou para me chatear. Eu sei que Jesus diz, mas e tal. Então somos negligentes e isso é mau. Então vamos levar este assunto hoje, acerca do descanso. Vamos ser pessoas de fé em relação a este assunto que é tão importante. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. E nós vamos ler a partir do versículo 8. Moisés está a falar a lei e Deus está a transmitir, digamos assim, os 10 mandamentos. E eles, a certa altura, diz assim, versículo 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar significa separar. Está separado um dia por semana para fazer algo. E o que é que Deus diz assim, a seguir? Versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a obra da tua mão. Isto é, tudo o que quiseres fazer, faz em 6 dias. Mas, versículo 10. O 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra. Não farás o quê? Nenhuma obra. Nem tu, nem o teu filho, a tua filha, a tua família,
nem o teu servo, os teus empregados, aqueles que trabalham contigo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isto é, o sábado era dia de descanso. Ok? Era dia de descanso. Não é que a pessoa estivesse paralisada sem fazer nada, mas não era dia de dedicar ao trabalho, mas sim dedicar ao descanso. Depois diz assim, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ok? Agora vamos ler o versículo 12. Digam todos comigo: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E depois a seguir diz assim, digam comigo: não matarás, não adulterarás, não furtarás. E vai por aí fora. Agora eu pergunto a vocês: vocês acham bem um filho desonrar um pai e uma mãe? Você acha que isso é bom? E matar? Quem é que está aqui com vontade de matar alguém? Não é? Nem penses. Não, é evidente. Adultério. Eu sei que, infelizmente, no mundo há quem mate, há quem cometa adultério. E há também quem desonra pai e mãe. Mas nós sabemos que desonrar pai e mãe é errado. Vamos ficar com esta questão do pai e da mãe. É muito mau isso. Traz consequências. Então, se nós achamos isto errado e fazemos de tudo para não desonrar os nossos pais, por que é que a gente não liga nenhuma ao mandamento acima, que é descanso? Diga comigo: oh glória. Porque, na verdade, nós todos, e eu falo por mim, José Fidalgo, estamos a ser muito negligentes em relação ao descanso. E há pessoas até que têm horror a descansar, não conseguem descansar, é uma coisa impressionante. Olha, irmão, você vai ficar hoje aqui na sala, não faz nada, só descansa, vamos comer umas pipocas, ver uns filmes. Eu não consigo. Então, a pessoa parece, sabe, aqueles toxicodependentes à procura de droga, porque a pessoa não consegue estar parada, não consegue. É impressionante isto. Criou um sistema que é uma coisa incrível. Você diz assim: pastor, você exagera com esses exemplos. Aí eu exagero. A minha sogra disse: isto é para mim, não é? É para si, é para todos nós. Amados, sem descanso, presta atenção, sem descanso não existe sustentabilidade em tudo o resto da nossa vida. Nós precisamos descansar. Por exemplo, bem basta os irmãos que têm que trabalhar aos domingos e quase todos os dias, e esta coisa dos empregos com as escalas é um inferno, infelizmente. Mas, por exemplo, se eu sou empresário, eu próprio sou empresário do meu próprio negócio, e se eu a mim mesmo inflijo trabalho todos os dias, e aos meus colaboradores, e a minha família trabalha comigo, todos os dias têm que trabalhar comigo, eu estou a desonrar este mandamento. Porque se eu acho mal desonrar pai e mãe, porque é que eu não há de deixar mal desonrar o descanso? Eu tenho que também ser, digamos assim, coerente com aquilo que eu digo que eu creio. Se eu creio para uma coisa e não creio para outra, então eu tenho que rasgar a Bíblia. Aqui é que está o grande segredo, meus amados. É que o grande segredo de nós termos dinheiro e prosperarmos na vida não está em trabalhar muito, não está em fazer grandes negócios e pensar que os negócios é que vai... Não, o grande segredo de que as coisas vêm atrás de nós e são acrescentadas é quando eu busco o reino dos céus em primeiro lugar e quando eu ponho os princípios de Deus, do Evangelho, em prática na minha vida. Ou eu creio ou não creio. Deixa-me lá dar uma ajudinha a Deus
vou trabalhar 7 vezes por dia, por semana, porque pronto, quem sabe, senão Deus não consigo pagar as contas. Até Deus não tem poder num dia só dar-te o dinheiro para o mês todo. Claro que Deus tem poder para tudo. Até isto é uma questão de quê? De negligência. Eu digo que creio, mas sou negligente. Eu digo que creio, mas eu sou negligente. Então o problema não está em Deus, está em mim. Diga assim, ai. Salmos 3. Salmos capítulo 3. Nós, irmãos, com a negligência deste cumprimento deste princípio, causamos problemas à nossa vida, sabe? Em todos os sentidos. Olha, na saúde. Às vezes nós vemos pessoas que acabam por morrer mais cedo. Porquê? Porque foram negligentes com a sua saúde, com o seu descanso. Porquê? Porque o descanso é a base da sustentabilidade. O descanso do Senhor é a base da nossa sustentabilidade. Veja aí, Salmo 3, versículo 5, diz assim. Digam todos comigo, eu me deitei e dormi. Você sabe que há muitas pessoas hoje que não conseguem dormir. Eles deitam-se, mas não dormem. Eles não estão a descansar. Porque o problema do descanso daquela pessoa não é uma questão física, é emocional, é na alma. Você pode passar o mês, por exemplo, o ano tem 12 meses, você pode passar 11 meses em descanso físico, deitado, e um mês só para trabalhar. E mesmo assim não consegue descansar, porque se não descansar lá dentro com o descanso de Deus, na alma, dentro, cá dentro. Isto é tão poderoso, irmãos. Isto é tão poderoso. Eu me deitei e dormi. Por acaso, graças a Deus, a minha mulher ainda é mais rápida que eu. Ela deita-se, apaga mesmo. Eu às vezes estou a falar com ela, então Célia, o que é que tu achas? De repente estou eu a falar sozinho e ela... É um espetáculo. E agora... Eu me deitei e dormi. Acordei, glória a Deus que nós acordamos. E porquê? Porquê que nós conseguimos fazer as coisas tão básicas que muitos não conseguem? Porquê? Digam todos comigo, porque o Senhor me sustentou. Quem é que me sustenta? É o Senhor. Ele é que é a base da sustentabilidade da nossa vida. Nós temos aquele hino que diz que o Senhor, Cristo me sustém. Um hino tão bonito que cantamos aqui. É mesmo verdade. E agora o versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas, nem que venham um exército todo atrás de mim. Eu não vou ter medo. Porquê? Porque é o Senhor que me sustém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou ter medo da crise, do Covid, não vou ter medo de que a economia não sei o quê, o primeiro-ministro ameaçou que não sei o que mais. Graças a Deus que Cristo é que nos sustém. E por isso eu não vou ter medo, nem da morte eu vou ter medo. Eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Nós muitas vezes, já nos sentimos assim, parece que toda a gente está contra nós. Quem é que já se sentiu assim? Mas nós não vamos ter medo, glória a Deus. Nós não vamos ter medo. Olha aí Salmo 4, versículo 8. Logo a seguir, Salmo 4, 8 diz assim, digam todos comigo, em paz também me deitarei. É que não basta só deitar, é preciso deitarmos em paz. Em paz. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, só quem? Só tu. Só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Irmãos, isto é algo que as pessoas procuram e não conseguem comprar em nenhum supermercado. A paz de Deus e a segurança de Deus. E esta paz de Deus e segurança de Deus vem até si e até mim quando nós não somos negligentes com aquilo que o Senhor nos diz para fazer. E muito menos incrédulos. Mas se eu creio e se eu digo assim,
eu abraço este princípio. Eu abraço este princípio do descanso. O descanso é importante eu abraçar este princípio, porque isso me dá também sustentabilidade. Então, se eu não for negligente, eu vou usufruir desta paz, desta segurança. A minha vida, o barco da minha vida pode estar açoitado pelas ondas de um lado, do outro, não sei o quê. Aquilo abana, mas não afunda. Abana, mas não afunda. Porquê? Porque Cristo está no barco da minha vida, glória a Deus. Cristo está no nosso barco. Isto é muito importante. Qual foi aquele versículo, Carla Neves, que você ontem partilhou, muito interessante, em Isaías, não é? Lembra-se do capítulo? Agora lembrei. Veja aí, pois diga-me. 40? É? Isaías 40, veja lá. Eu achei interessante, porque a Carla não sabe o que é que eu ia pregar. E ela põe-me um versículo e eu assim, é isto mesmo. Depois eu esqueci-me, foi de escrever aqui na minha folha. Isaías 40 quê? 41? 10. Exato. Olha aqui, preste bem atenção. Às vezes as pessoas dizem assim, o Velho Testamento não tem evangelho. Tem, olha aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. E agora presta atenção. E te sustento com a destra da minha justiça. Te sustento com a destra da minha justiça. Qual é a justiça do Senhor? É o Evangelho. O Evangelho é a justiça de Deus para as nossas vidas. E quando nós abraçamos o Evangelho e colocamos em prática os princípios do Senhor, isso é que faz com que nós sejamos sustentados. Nós não vamos ser sustentados com o comunismo. Nós não vamos ser sustentados com o socialismo. Nós não vamos ser sustentados com o capitalismo. Nós não vamos ser sustentados por nenhum governo. Quem nos sustém é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. Ele é que me sustém, a mim e a si também. Se você crer e não for negligente. Glória a Deus. Isto é muito importante. Vamos a Mateus 11. Mateus capítulo 11. E agora alguém pode perguntar, como é que eu entro neste modelo de sustentabilidade? Por exemplo, eu fui ao dicionário ver o significado da palavra sustentabilidade. Significa que é o modelo de um sistema que dá garantias e condições para nos manter ou conservar. Portanto, quando se fala de sustentabilidade, por exemplo, ambiental, criaram-se modelos para garantir que o meio ambiente nos possa dar continuidade à nossa sobrevivência. Mas eu quero dizer a vocês que o modelo, presta atenção que isto é fantástico, o modelo mais elevado de um sistema que dá garantias e condições para nos manter ou conservar é o modelo do Evangelho. Esse é que é o verdadeiro modelo que nos sustém para sempre, porque não só nos sustém aqui na vida, nesta terra, mas nos leva para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Veja aí Mateus 11, versículo 28. Estas são promessas fantásticas e vou ler para vocês o que li na semana passada. Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, disse Jesus. E como é que ele vai nos aliviar? Ele agora dá a solução. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei de mim. Lá está, a minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou, disse Jesus. Então, aprendei de mim, aprendei a minha doutrina. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e toma o meu jugo. Este jugo tem a ver com a doutrina, porque em outras partes, e até os apóstolos disseram assim, não vos prendeis a jugo de homens, a doutrinas de homens, porque as doutrinas dos homens vos amarram com as ideias deles. Mas
Se nós seguirmos as ideias de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, o que é que acontece? Torna a nossa vida suave, torna a nossa vida liberta, aliviada, glória a Deus, porque Ele é a nossa paz. Ele é a tua e a minha paz. Então como é que eu entro nesta sustentabilidade, neste modelo? É levar esta doutrina a sério, é praticá-la de todo o meu coração. Agora, o único jugo que funciona é este jugo do Evangelho. E agora queria-vos deixar algo, quase para terminar, algo absolutamente fantástico. Veja aí João capítulo 10. João 10. Agora vamos ver uma das partes da segurança deste Evangelho. João capítulo 10, versículo 22. E em Jerusalém havia uma festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus está a dizer assim: vocês basta olhar para mim, basta olhar para as obras que eu faço. Isso só certifica que eu fui enviado pelo meu Pai. Eu não sei mais o que é que é dizer a vocês. Vocês querem o quê? E depois ele vai explicar porque é que eles não creem. Porquê? Porque ele diz assim, versículo 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tinha dito. E ele diz agora, presta atenção que isto é riquíssimo, meus amados. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. E agora presta atenção, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tem capacidade de fazer-se perder uma ovelha que é minha. Porque mesmo que supostamente alguma ovelha se perca, ele próprio, o bom pastor, vai buscá-la. Ele vai buscá-la. Então ninguém vai conseguir tirar as ovelhas da mão de Jesus. As ovelhas que são de Jesus para sempre. Glória a Deus. Isto é uma promessa absolutamente fantástica. E mais, ele agora reforça duplamente. E depois ele diz assim, no versículo 29, meu Pai que me deu. Quem é que deu as ovelhas a Jesus? Foi o Pai. O Pai que me deu é maior do que todos. Ele é maior que todos. Ele é maior que o diabo. Ele é maior que qualquer circunstância. Deus é maior que qualquer dificuldade. Deus é maior que tudo e que todos. E agora veja, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Porquê? Porque é prioridade do Pai que as ovelhas não se percam, glória a Deus. Isto é prioridade na lista do Pai. O Pai tem uma lista 515 e é prioridade do Pai. É que nenhuma ovelha se perca, glória a Deus, aleluia. Uau! Eu sei porque é que eu disse isto. Essa malta aprende, abre os olhos. Irmão, Jesus não podia ter dado a maior esperança que alguém pode ouvir nesta vida. Agora, quem não crê no Evangelho é porque não é ovelha, porque as ovelhas verdadeiras do Senhor, do bom pastor que é Jesus Cristo, essas ovelhas conhecem a voz do pastor. Não é a voz do pastor Fidalgo, é a voz do pastor que se chama Jesus Cristo. A voz de Jesus é a voz do Evangelho. Então não sejamos negligentes. Quem é negligente, quem é incrédulo, essa pessoa
está-se a pôr à parte. Não faz parte do quê? Do aprisco. Está-se a pôr à parte do aprisco que é de Deus. Mas quem crê e quem é zeloso pelas palavras do Senhor, essa pessoa é ovelha. E sendo ovelha, é ovelha para sempre. Jamais essa ovelha se vai perder. Isto é uma garantia de que não há perdição alguma. Há pessoas que andam nas igrejas e têm medo de perder a salvação. Porquê é que elas têm medo de perder a salvação? Porque elas não conhecem a verdade do Evangelho. Elas andam a ouvir uma mentira. Porque o verdadeiro Evangelho nos dá a garantia de que aquele que crê no Senhor e é zeloso pelo Senhor e ama o Senhor de todo o coração, independentemente das falhas que tenha, dos defeitos que nós temos, mas nós amamos o Senhor, nós amamo-lo profundamente e seguimos os conselhos do Senhor e somos zelosos por aquilo que fazemos, Ele dá-nos a garantia que jamais iremos perder a nossa salvação, porque somos do Pai. É prioridade do Pai. Presta atenção. É prioridade do Pai cuidar das ovelhas de Cristo. Deus não pensa em mais nenhuma coisa, em primeiro lugar, senão de cuidar de ti e de mim. Aleluia. E eu pergunto, muitas vezes nós não ouvimos isto nas igrejas. Nós ouvimos paulada em cima da cabeça. Porquê? Porque as pessoas não sabem ensinar o que é que Jesus disse. Jesus disse, as minhas ovelhas, elas são minhas. Elas não se vão perder, porque ninguém vai conseguir, olha, nem o diabo. Eu vou dizer uma coisa, quando o diabo vê que você acredita nisto, presta atenção, quando o diabo vê que você acredita nisto, ele não vai querer nem sequer visitar você. Porquê? Sabe porquê? Porque nós temos a promessa que o maligno não nos pode tocar. Eu vejo tanta gente preocupada com o diabo, é o diabo em todo lado, o diabo te tocou, olha, a tua vida não está assim, é o diabo, e não sei o quê. Ouça, quando eu digo uma coisa, faz anos que eu não ligo nenhuma ao diabo. A sério, estou a falar a sério, o diabo não tem nada em mim. Não tem. E se há coisas que às vezes correm menos bem na minha vida, não culpo nem o diabo, não culpo ninguém, nem faço perguntas a Deus. Analiso-me a mim mesmo e quando eu vou ver, encontro sempre uma coisinha que eu podia estar a fazer diferente. E mudo. E depois também é o que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas a grande verdade é que nós jamais seremos perdidos, digamos assim. Porquê? Porque a nossa vida, a nossa verdadeira vida não é aqui nesta terra. Jesus disse assim, eu dou-lhes a vida eterna. As minhas ovelhas têm a vida eterna. Uau! Ouça, viver sem medo de morrer é das coisas mais fantásticas que alguém pode provar. Eu já tive medo de morrer, mas hoje eu não tenho. Eu estou tão certo que eu sou dele, que eu não tenho medo, olha, nem tenho medo das minhas falhas, porque não são as minhas falhas que me vão afastar do amor de Deus. Quem é que está aqui que sabe que falha? Você falha? É. Falhamos, não é? Você sabe que as nossas falhas e os nossos pecados, porque nós não deixamos de pecar. Nós continuamos a fazer muitas vezes o que não devemos. Mas as nossas falhas e os nossos pecados, nem isso nos pode arrebatar das mãos do Senhor. Porquê? Porque o Senhor disse assim, Ele é fiel ao que Ele diz. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Está dito, falou, está dito. Porque o Senhor, a Escritura diz assim, que o Senhor, estando nós ainda em nossos pecados, achará mal nos pecados, Ele decidiu perdoar-nos. Ainda hoje foi mencionado pela Carla. Efésios. Então, isto para dizer o quê? Que ou nós acreditamos nisto, ou não acreditamos. Ou somos zelosos nisto, ou somos negligentes. Eu cá decidi já há alguns anos que eu não tenho medo nem da morte, nem dos meus pecados, eu não tenho medo de nada, porque nada me vai afastar do amor de Deus que Ele tem por mim, glória a Deus. Nada me vai afastar do amor de Deus.
Há cristãos que vivem apavorados. Por exemplo, sabe um dos medos que muitos cristãos têm? É o pecado contra o Espírito Santo. Há pessoas que vivem com medo assim, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Ai meu Deus. E depois vem cada doutrina aí, se você fez isto, pecaste contra o Espírito Santo. E depois, como há aquela coisa de o pecado contra o Espírito Santo não há perdão, a malta entra num stress danado. Ai, será que eu estou salvo? Ai, será que não sei o quê? Ai meu Deus. E começa a gerar aqui um sentimento de culpa cá dentro. Eu um dia hei de falar melhor o que é isso, o pecado contra o Espírito Santo. Hoje não tenho tempo para isso. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa, meus amados. Quem é ovelha de Jesus, o Pai é maior que todos. O Pai é maior que todos. É maior que tudo. E o Pai tem como prioridade cuidar das suas ovelhas, das ovelhas que são de Cristo. A prioridade do Pai é dar a vida pelas ovelhas. E Ele deu a vida pelas ovelhas. A prioridade absoluta do Pai, sabe qual é? É ressuscitar as ovelhas no dia de Cristo. As ovelhas serão ressuscitadas. Glória a Deus. Esta certeza, esta garantia do Evangelho é o que nos sustém. E isto nos dá descanso. Porque há muita gente que não descansa bem ao pensar que será que eu estou? Será que Deus me ouve? Será que, ontem pus o pé na poça, será que o Senhor vai ouvir a oração hoje? Será que... Não há nada que nos pode tirar a paz do Senhor, porque Ele falou. Ele até disse assim, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar aquilo que Ele falou. Ele continua a ter como prioridade a tua vida. Tu, mesmo que sejas um infiel, Ele continua a ter a tua vida como prioridade. Ele vai atrás de ti e vai-te apanhar. E tu vais deixar de ser infiel para amar o Senhor de todo o coração. Glória a Deus. É a prioridade do Pai. Ele é a prioridade do Pai. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Este é o descanso de Deus. Esta segurança é sustentada pela fé. Veja aí Mateus 6. Mateus capítulo 6. Sabe que este Evangelho dá-nos uma segurança, dá-nos saúde mental, dá-nos prosperidade em todos os sentidos da palavra. Veja aí, Jesus disse, Mateus 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis preocupados, ansiosos quanto à vossa vida. Olha para mim, irmãos, Jesus está a dizer a ti e a mim hoje, para que é que tu andas ansioso? Andas preocupado com o quê? Pastor, este mês tenho que pagar a conta da eletricidade. Jesus diz, não andes preocupado com nada desta vida. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? O que é que Jesus está a querer dizer? Há coisas que são muito mais importantes do que andares preocupado com aquilo que vais comer e vestir. A vida, os fluxos da vida são muito mais importantes. E o que são os fluxos da vida? São os princípios que forjam o nosso caráter. Os princípios que forjem o nosso caráter, isso é que é mais importante, porque se o caráter for trabalhado e moldado por Cristo, isso vai atrair toda a prosperidade que tu precisas. Vai trazer dinheiro, vai trazer saúde emocional, vai trazer tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque ele depois mais à frente diz aqui no versículo 33, digam todos comigo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lá está a justiça que é o Evangelho. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este é que é o segredo. Não é o capitalismo, não é o modelo da democracia, não é o modelo do socialismo, comunismo, nada. Ou social-democrata, ou andar ali no meio termo, ou o bloco central, o bloco esquerdo, o bloco direito. Irmão,
O grande segredo da nossa sustentabilidade é buscar o reino dos céus em primeiro lugar, aleluia! E o reino dos céus não é físico, não fica ali para os lados da China nem do Japão. O reino dos céus é coração, é coração, é coração, é princípio espiritual. E isto forja o nosso caráter. E quando nós permitimos que o Senhor molde o nosso caráter, essa maneira de nós sermos, por exemplo, olha, sermos generosos, perdoar, de nós sermos acolhedores, de nós termos um olhar para a vida, para o ser humano e para o próximo, um olhar diferente. E isso é que abre as portas do céu e traz as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Se, entretanto, perderes o emprego, não te preocupes. Ele tem outra coisa melhor para ti, vai vir. O negócio não deu bem, tiveste que abrir falência, glória a Deus. Fecha o negócio, abre outro noutro sítio. Qualquer coisa não correr tão bem, não fiques assim, ai meu Deus. Não, vamos levantar a cabeça e vamos para a frente. Aleluia. E o Senhor vai se encarregar de cuidar de nós. Eu tenho 50 anos de vida. Durante 50 anos ainda não me faltou nada. Aquela senhora quantos anos tem? Sem descrição. 87. Eu digo uma coisa, já lhe faltou comida no prato? Glória a Deus. E roupa? Tem um casaco à maneira, glória a Deus. A ver, não lhe falta nada. Quando eu decidi casar, eu pensei assim, meu Deus, eu tinha uma conta bancária, nem me lembro, acho que tinha lá 100 euros. Foi quando eu lhe pedi casamento à minha tinha 100 euros, quando eu pedi casamento à Célia. E eu pensei assim, não era euros? Era por aí, era 100 escudos, que era, pronto. Sei que não era muito. E eu pedi casamento e eu pensei assim, vamos lá ver se ela disser que não. Que bom, então, não. Ela disse que sim, eu disse, pá, estou tramado, e agora, como é que eu vou sustentar? Graças a Deus, irmãos. Você não me pergunte como, eu nem sei explicar. Aqui estamos nós. 5 filhos, 2 netos, provavelmente vão vir mais netos e depois futuramente bisnetos. Irmãos, às vezes nós somos um bocado ingratos, porque nós vivemos num país que temos de dar mesmo graças a Deus. Olha que se a gente vivesse na Hiroshima ou num país aí estrangeiro, daqueles doidos, governados por opressores, sei lá. E às vezes nós vemos até nesses países pessoas com um caráter fantástico, resistentes à dor, resistentes à dificuldade e estão a lutar sempre de cabeça erguida. E crianças que não têm nada e vemos um sorriso na cara delas. Não têm PlayStation, não tem nada disso, mas têm paz. Eu uma vez em Angola, ainda sou do tempo de eu ir a Angola lá, em guerra civil, e havia os mortos em Luanda no chão, cheirava mal a cidade, cheio de lixo. E um dia vi as crianças no meio do lixo a brincarem, felizes, contentes, a rirem-se. Eu disse, como é que é possível? E as crianças dão-nos tantas lições. Bem que Jesus dizia assim, sede como as crianças, olha para elas, sede como elas. Glória a Deus. Amados, eu quero dizer uma coisa, o verdadeiro descanso vem por nós querermos nestas coisas. E quando a nossa alma está tranquila, começamos a descansar melhor. Agora, por exemplo, o descanso físico, eu nem quero ensinar nada sobre isso, cada um descansa como quiser. Se quer ir de férias, se não quer, se está deitado no sofá, se está deitado na cama, se você descansa a trabalhar na horta para distrair um bocadinho, você faça o que quiser. O que eu quero levar esta igreja, sabe onde? Ao verdadeiro descanso, que é o descanso do Senhor, que é colocarmos a canga de Jesus em cima de nós, a doutrina de Jesus e segui-la. E isso vai nos trazer descanso à nossa alma e começa a trazer saúde, quer emocional, quer física, tudo. E agora para terminar, Romanos 8.
O seu sétimo dia pode ser o que quiser. Há pessoas que ficam agarradas ao nome sábado. Não, tem que ser sábado, porque o Senhor disse sábado. E já estamos todos a falhar, porque estamos aqui no domingo. Mas, não, com todo o respeito, se você decide que é sábado, glória a Deus, é sábado. Se nós decidirmos que dá-nos a nós todo jeito ao domingo, é domingo. Se for segunda-feira, é segunda-feira. É o dia que você entender. Mas é importante que nós possamos descansar. Descansar fisicamente também. E o que é que eu estava a dizer? Romanos, não é? Romanos 8. Romanos 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Quem é que já teve tribulações aqui? Todos. Mas é isso que vai separar? A angústia. Lá está, a angústia significa, mesmo até os cristãos podem ter momentos de angústia. Mas não é isso que vai fazer arrebatar da mão do Senhor. O Senhor nunca vai perder aqueles que são dele. Mesmo aqueles que estão angustiados, Ele não os vai perder. Mesmo aqueles que estão em tribulação, Deus não os vai perder. Ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. E isto é uma coisa, meus amados, que nós temos que entender. Todos os dias que você acorda, você enfrenta a morte. Você sabia disto? Todos os dias que nós acordamos, não é só o Covid que enfrentamos, é a morte. Porque nós somos entregues à morte todos os dias. E neste fim de semana, infelizmente, aquela moça que é filha do Tony Carreira, não é? Que coisa triste, morreu um acidente na A1, na autoestrada. Rapariga, foi ontem, né? Uma rapariga nova. Eu faço ideia, o coração... Então às vezes nós andamos tão preocupados com isto, com aquilo, e quando a pessoa pode morrer de qualquer coisa. E é isso que eu estou a dizer, é que nós somos entregues à morte todos os dias. Cada vez que eu acordo, estou sujeito a morrer. Ai, pastor, por amor de Deus, não falo negativo. Não, ou você pensa que vai andar aqui a ser guardado para... Como é que se diz? Como um bacalhau? Não. Então, somos entregues à morte todo o dia. E mais, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Isto é, o que é ser reportado? Estamos marcados. As ovelhas que vão para o matadouro vão marcadas, seladas. Estas 100, vai para o matadouro. Isto é um discurso duro. Somos marcados como ovelhas que vão para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, incluindo a morte, aleluia, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, glória a Deus. Nós somos mais que vencedores sobre a tribulação, somos mais que vencedores sobre a angústia, somos mais que vencedores sobre a perseguição, somos mais que vencedores quando vem a fome, somos mais que vencedores quando não temos roupa para vestir, somos mais que vencedores quando estamos em perigo, somos mais que vencedores quando estamos a enfrentar a espada, somos mais que vencedores quando somos reputados até para ir para o matadouro. E chegar o dia da morte, até no dia que você morrer, você venceu. Porquê? Porque Cristo nos prometeu vitória até sobre a morte. E a vitória sobre a morte é a nossa ressurreição, glória a Deus, em Cristo Jesus. Isto nos dá uma paz. Por isso é que muitas vezes os fariseus ficavam chocados com Jesus e queriam-no matar. Muitas vezes... Porquê? Porque os fariseus não entendem este discurso. Sabe quem são as pessoas que conseguem entender este discurso? Porque se tiver aqui alguém agora a ver em direto que não percebe nada de Bíblias, não sei o quê, eu penso assim, aquele tipo é maluco, aquela gente é toda doida. Mas você sabe quem é que entende este discurso? As ovelhas do Senhor. Porque as ovelhas do Senhor, Ele disse, as minhas ovelhas seguem a minha voz, eles entendem a minha voz. Eles sabem o que é que eu estou a dizer. Porque isso é algo que a fé coloca em nós, esta certeza. Glória a Deus. E depois versículo 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
Olha, eu acho interessante isto, nem a morte nem a vida. Você sabe que há pessoas que até em vida, a vida para essas pessoas é uma dor. Por isso é que muitos querem morrer. Até viver é difícil para algumas pessoas. Mas ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro. Como é que vai ser o meu futuro? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E com isto termino e vos abençoo ricamente um domingo absolutamente fantástico. E oxalá que hoje não seja o dia de ninguém ir para o matador, glória a Deus. Se alguém for para o matador, vai para a glória, porque até sobre a morte nós somos mais que vencedores. Diga comigo, então eu venho aqui para a igreja para ser animado e você termina-me assim com uma palavra dessa.